Oi, pessoal, tudo bem? Então, voltamos para a continuidade da nossa aula sobre sistema de transporte. E agora, como eu havia dito, a gente vai começar a falar um pouquinho das principais vantagens, desvantagens e características dos diversos tipos de modais, tá certo? Então, vamos lá. Começando pelo transporte hidroviário, a gente pode destacar que é o tipo de transporte que é considerado, também pode se chamar de transporte aquático ou aquaviário, e que ele vai compreender o deslocamento de mercadorias e pessoas por meio de barcos, balsas ou navios, tá? E aí, obviamente, se é por navio, né? Se é por barco e por balsa, é um deslocamento que vai acontecer na água. E aí pode ser tanto em oceano, no mar, no lago, no rio, ou até mesmo num canal. Tá certo, pessoal? Se a gente está falando de vantagens do transporte hidroviário, a gente pode ressaltar que ele vai possibilitar o deslocamento de grandes quantidades de cargas em longas distâncias, tá? Então, ele é bem interessante porque ele vai reduzir o custo unitário do produto pela capacidade de carga, ou seja, em uma só viagem ele consegue fazer um grande deslocamento. Ele pode ser utilizado tanto para comércio interno quanto para externo. Uma rodovia, você não pode geral fazer uma rodovia que conecte o Brasil à Alemanha, mas é possível conectar o Brasil à Europa por meio do transporte hidroviário, tá certo? Transporte marítimo, especialmente. E aí, ele pode ser utilizado tanto para essa questão do comércio quanto para a questão do turismo. Vale ressaltar que se a gente está falando de Brasil, nós temos uma quantidade considerável de rios caudalosos e perenes. Então, é super possível o transporte hidroviário, ele é bastante interessante para a gente em relação ao deslocamento de mercadorias e de pessoas, tá? Ele não é tão utilizado porque existe a alegação de que é na parte do território que tem a maior quantidade de rios navegáveis, não tem um povoamento tão grande, e além do mais que isso poderia acabar abrindo brecha para a degradação de outros biomas, como por exemplo da floresta amazônica. Mas se a gente está falando de intermodalidade, é, né, que é aquela conexão entre diversos modais para tentar aumentar, otimizar o custo-benefício, a gente percebe que esse transporte hidroviário ele vai ser bem interessante se a gente está falando de Brasil, pelo menos para deslocar pelas maiores distâncias determinadas mercadorias, tá? Bom, continuando, uma outra coisa importante é que o impacto ambiental dele é pequeno, já que ele emite poucos gases, tá? Claro que existem exceções, mas no geral a gente vê que os índices de poluição promovidos pelo transporte hidroviário, eles costumam ser menores do que, por exemplo, pelo transporte rodoviário. Uma outra coisa importante é o baixo custo de manutenção e implementação, mas em relação a isso eu queria botar um asterisco, tá? Que a gente vai ver agora quando a gente está tratando das desvantagens. Por quê? Porque existe a necessidade, algumas vezes, da construção de barragens ou de eclusas para permitir o deslocamento, e aí isso, obviamente, acaba demandando o maior uso de equipamento, de tecnologia, enfim, e, consequentemente, acaba encarecendo o custo da implantação desse sistema de transporte. Uma outra desvantagem que a gente pode ressaltar é a questão da dependência de recursos naturais, tá? Por quê? Porque se a gente está falando de rio, a gente, primeiro, tem que ter o rio, né? E segundo, é interessante que esse rio não seque em nenhum período do ano para que o transporte ele possa ocorrer durante todas as estações. Se é um rio temporário, provavelmente você utilizar o transporte hidroviário nele não vai ser tão interessante, não vai também ser possível de criar uma logística
pensada a partir desse rio, que não é um rio estável, tá? Uma outra coisa importante é a dependência do regime pluviométrico. Por quê? Se em algum momento ocorre uma estação de seca, esses rios perenes dificilmente eles vão existir. E uma outra questão importante é que se você reduz o volume do rio, isso também acaba comprometendo o tamanho das embarcações, tá? Uma outra questão é que é um transporte lento, então, dependendo da demanda e da necessidade, da urgência, ele não é tão interessante assim. Ele não é flexível, porque ele só pode ocorrer onde tem rio. Então, países que não têm rios caudalosos, rios perenes, não podem desfrutar desse sistema de transporte. E ainda tem a questão da dependência dos portos, né, e da necessidade de construção de entrepostos que vão fazer a conexão entre o transporte hidroviário e, na maior parte das vezes, outro tipo de transporte que vai deslocar ou o produto ou a pessoa até o seu destino final. Queria só destacar uma coisa importante, porque eu disse no início que o transporte hidroviário ele é muito importante para o Brasil, e eu não estou falando exatamente de Brasil agora, porque posteriormente, mais para frente, eu vou discutir o caso brasileiro. E a gente vai falar tanto do transporte marítimo quanto da cabotagem, que é um tipo de transporte que vai promover a conexão entre os portos de um país, e até o transporte dentro do próprio país por meio dos rios. A gente vai comentar mais especificamente depois. Se a gente está falando do transporte ferroviário, que é aquele que ocorre sobre trilhos, a gente pode falar do trem, a gente pode falar do metrô, a gente está falando de, como eu disse, qualquer transporte que demande um percurso por linhas de ferro, tá? E aí, começando, a gente pode ressaltar que eles são muito interessantes, os tipos de transporte ferroviário, para cargas pesadas, como, por exemplo, para minérios, produtos agrícolas, siderúrgicos, alimentares, e também deslocamento de pessoas também pode ocorrer a médias e longas distâncias. O transporte ferroviário é um transporte bem antigo. A gente vê transporte rodoviário já na primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX. Mas é importante ressaltar que as ferrovias elas foram se modernizando ao longo dos anos e ao longo das revoluções industriais. Hoje em dia, a gente já fala da existência de trem-bala, que é um trem que se desloca a uma velocidade de mais de 300 quilômetros por hora. Tá? A gente já fala de trens que se deslocam numa velocidade tão alta que eles praticamente flutuam. Então, comentaremos disso num momento mais para frente, mas só quero que vocês tenham a ideia de que não existe só um tipo de trem, tá? E que, obviamente, o trem de hoje em dia ele já é bem mais moderno, enfim, tem características bem mais atualizadas do que aquele da primeira Revolução Industrial. Mas é um transporte tão interessante que ele não deixou de existir mesmo depois de todo esse tempo. É um transporte que também seria bem interessante para o Brasil, especificamente, porque, como eu disse, nosso território tem dimensões continentais, então a possibilidade da gente deslocar produtos do território de forma mais rápida pelo trem reduziria o custo do Brasil, mas a gente percebe que isso não acontece efetivamente, também vamos falar disso mais para frente. Se a gente está comentando sobre as vantagens do transporte ferroviário, a gente pode falar de uma segurança contra acidentes e roubos. Tá? Os casos de roubos em caminhões no Brasil são bem grandes, enquanto de trem eles são bastante reduzidos. Possibilidade de choque entre dois trens também é bem baixa, se a logística for feita de forma minimamente decente e correta. A incidência de taxas também é baixa, porque a gente não vai encontrar, por exemplo, percursos com pedágio, diferente das rodovias. Baixo custo operacional e de manutenção, apesar da implantação ter um custo elevado, a manutenção ela é relativamente barata, se a gente for comparar a capacidade de transporte.
alta capacidade de carga, que nós já falamos, não promove congestionamento, diferente, por exemplo, né, diferentemente dos carros, dos automóveis. Então, você tem um deslocamento de uma maneira muito mais rápida e efetiva, sem ficar parado esperando o trânsito andar. E ainda permite a geração de empregos, tá? De pessoas que vão trabalhar tanto na manutenção quanto, sei lá, higienização, fiscalização e diversos outros setores do transporte ferroviário. Se a gente for falar das desvantagens, a gente pode ressaltar a baixa flexibilidade, porque se a hidrovia ela depende de um curso d'água, a ferrovia ela vai depender de uma linha de ferro, tá? Então, geralmente, também é um tipo de transporte que precisa estar conectado ao outro para que o produto ou a pessoa chegue ao seu destino final. Tem um alto custo de implantação, como eu já disse para vocês. Existe a necessidade, necessita de entrepostos especializados, tá? Se a gente for pensar em metrô, por exemplo, você precisa de várias saídas, tá? Então, obviamente que isso acaba gerando custos também. Depende de outros modais para finalizar o percurso e, como eu disse, a não ser que você more na frente do trem ou do metrô, ou então a não ser que você, sei lá, que o deslocamento da mercadoria vá para o ponto final da linha do trem, você precisa conectar esse produto, essa mercadoria, esse ponto final com outro modal para executar até o percurso final. E também existe uma outra questão importante, que o transporte ferroviário ele exige mais tecnologia e também um custo maior para a implantação em áreas de declives ou aclives acentuados, tá? Áreas que têm um relevo irregular. Funciona muito melhor em áreas de relevo plano. Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão do metrô aqui, principalmente do metrô no Rio de Janeiro, que é uma vergonha, infelizmente, porque o nosso metrô ele tem uma quantidade de linhas muito pequenas e não é um metrô conectado. São linhas praticamente estanques, né, que poderiam ser pensadas de uma forma muito mais interessante do ponto de vista de conexão entre diversas partes da cidade. Tá? E a gente vai estabelecer uma comparação tanto do Rio, como de São Paulo, quanto de outras partes do mundo, tá? Como, por exemplo, da China. Mas isso vai ficar mais para frente. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai falar das características de outros tipos de modais, tá? Espero vocês. Um beijo e até lá.